Olá, eu sou a aluna Luana Paz, do curso de Direito da Faculdade Unibalsas, do 4º ano, e juntamente com os meus colegas Luana Gimene e o Breno, nós vamos estar falando um pouco sobre o tema Advocacia, Mediação e Conciliação. Nós vamos falar como se dá o trabalho da advocacia em relação à mediação e conciliação, e também vamos falar outros aspectos. Eu vou começar a parte introdutória falando sobre isso, como se dá esse trabalho, como se dá essa junção da mediação, conciliação e advocacia. Depois a Luana vai falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens, e o Breno vai concluir falando sobre como se dá no Brasil, como é as formas de trabalhar com a mediação e conciliação na advocacia. Bom, nós sabemos que a conciliação e a mediação, ela tem a cada vez mais se destacado no cenário brasileiro, porque são formas de soluções de conflito que visam tirar essa superlotação que está o poder judiciário. Então, serve para solucionar conflitos extrajudiciais. Está embasado em vários artigos, mas eu destaquei alguns principais, como a Lei 13.105 de 2015, o novo Código de Processo Civil, e também existe a Lei de Mediação, 13.140 de 2015, além da Resolução 125 de 2010 do CNJ. Inicialmente, antes de eu falar um pouco sobre essa forma de trabalhar na advocacia, eu gostaria de falar sobre a diferença entre a mediação e a conciliação. A mediação, ela é uma forma de solução de conflito em que o terceiro envolvido, em que o mediador, como é chamado, ele não interfere na decisão das partes. Como assim? Ele não pode ajudar, direcionar, sugerir para as partes diante de um conflito. Por quê? Porque ele está ali apenas para fazer a ligação do diálogo entre uma parte e outra. Até porque também já é uma relação continuada, ou seja, ela vai continuar. Como, por exemplo, uma ação de alimentos, como, por exemplo, um divórcio. E por isso que ele está ali apenas como mediador, uma pessoa que está ali para poder fazer com que aquele diálogo, ele tenha, sim, algo frutífero. E ele não pode interferir. Já na conciliação é ao contrário. Apesar de ter uma terceira pessoa envolvida, que é o conciliador, não é mais chamado mediador, ele pode sim ter uma participação mais ativa. Por quê? Porque ele pode dar sugestões para as duas partes. Claro que os dois, tanto o mediador como o conciliador, tem que ser imparcial, só que ele pode dar sugestões e mostrar resultados futuros para ambas as partes. Por isso tem essa diferença. E ambos, mediação e conciliação, atuam de acordo com a resolução já citada. Bom, o Conselho Federal da OAB, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, editou um provimento, esse provimento de número 196/2020, que reconhece as atividades advocatícias para o âmbito de mediação e conciliação. Ou seja, pode sim haver um advogado mediador e conciliador. Bom, continuando o que eu estava dizendo, sabe-se que existe uma superlotação, como eu já havia dito, do Poder Judiciário. Então, surgiram meios para solucionar esses conflitos extrajudiciais, para que não venha a haver tantos processos no Poder Judiciário. Bom, o provimento 196 de 2020, ele é de suma importância, pois ele reconhece o exercício profissional do advogado mediador. Ou seja, pode sim haver um advogado mediador, mas qual vai ser a diferença do advogado mediador para um advogado comum? O advogado mediador, ele não vai deixar a sua profissão, ele vai continuar sendo advogado, mas a sua forma de trabalhar vai ser diferente. Por quê? Porque ele não vai poder tomar partido de uma parte, de uma pessoa. Quando ele estiver diante de uma ação a qual envolve a mediação, ele está ali como um juiz, ou também diante de uma ação que seja conciliação. Ele está ali como um juiz, ou seja, ele tem que ser imparcial. Como no caso da conciliação, pode sim sugerir, mostrar resultados futuros para ambas as partes, mas de forma igualitária. Não é como a advocacia em que ele vai estar ali defendendo uma pessoa, defendendo o seu cliente. Essa é uma das diferenças entre o advogado mediador e o advogado comum. Outra coisa também que eu gostaria de destacar é que o advogado
mediador, ele precisa sim ter uma formação jurídica. Ele precisa ser capacitado para isso. Mas ele não precisa, o advogado mediador, ter uma formação específica na matéria. Ele pode ser um advogado que trabalha com diversas matérias. Por quê? Porque lá na mediação ele não vai dar sugestão, ele não vai sugerir o que ambas as partes devem fazer. Ele vai apenas ser a ponte entre uma parte e outra para solucionar aquele conflito. Diferente da conciliação, em que apesar de ser apenas a ponte também, mas pode mostrar, como eu havia dito há algum tempo atrás, na minha fala, ele pode sugerir, mostrar resultado futuro para ambas as partes de forma igual. Bom, além disso, essa função da mediação e conciliação pode também trazer para o advogado, pode também trazer futuras consequências positivas, como em um caso de um concurso público, em que ele pode usar dessa atividade, a pessoa ela pode usar dessa atividade para mostrar e provar atividade jurídica, além também de poder receber renda em cima desses trabalhos. E uma coisa que eu gostaria de destacar é que o mediador judicial, ele precisa ter capacidade civil, ou seja, ele precisa ter uma graduação no nível superior e pelo menos 2 anos para poder ingressar com esse trabalho, para poder agir dessa forma. Um mediador capacitado, um mediador que ele tem uma capacidade civil, é até melhor. Por quê? Porque ele saberá como agir, por exemplo, em uma fase investigativa. Ele saberá as perguntas a ser feitas, que venham a ajudar na decisão de ambas as partes e saberá conduzir aquela ação. Um exemplo que eu gostaria de citar é ação de alimentos, poder público. O mediador técnico jurista, ele é indispensável, ele precisa ter uma capacidade. E agora eu passo a palavra para a aluna Luana Gimene, a qual vai falar das desvantagens e vantagens deste trabalho, da mediação e conciliação e a advocacia. Boa tarde a todos, meu nome é Luana e dando seguimento vou falar hoje sobre os pontos positivos e os pontos negativos. Então eu vou começar pelos pontos negativos. O ponto negativo é que, na maioria dos casos, falta advogados qualificados para fazer uma mediação e saber entender o que ambas as partes precisam para chegar juntos a um acordo. Então, o advogado ele não precisa apenas saber sobre as leis, doutrinas e jurisprudências. Ele tem que ser um bom advogado, tem que ser completo e qualificado. Na parte de saber negociar e resolver da melhor forma, passiva, neutra e imparcial, facilitando o diálogo entre as partes, trazendo a melhor solução para o caso apresentado. Sem gerar grandes conflitos, o advogado precisa apresentar propostas alternativas e criativas. Não pode deixar de mencionar que, quando um advogado ele busca se qualificar através de cursos sobre métodos de autocompositivos, conta assim com uma grande vantagem acerca dos métodos de soluções, tendo esse modo resultados positivos. E um dos pontos positivos da mediação, a mediação ela vem trazendo assim, ela vem de um modo onde as pessoas podem se resolver, entrando em um acordo, sem chegar a um conflito muito maior. Então, de modo rápido e eficaz, um advogado ele conseguir entender os interesses das partes, solucionando um acordo que fique agradável para ambas as partes. Então, nesse modo, a gente vê a importância do advogado saber negociar e trazer consigo métodos alternativos que precisam para chegar juntos a um acordo. Então, o advogado ele não precisa apenas saber sobre as leis, doutrinas e jurisprudências. Ele tem que ser um bom advogado, tem que ser completo e qualificado. Na parte de saber negociar e resolver da melhor forma, passiva, neutra e imparcial, facilitando o diálogo entre as partes, trazendo a melhor solução para o caso apresentado. Sem gerar grandes conflitos, o advogado ele precisa apresentar propostas alternativas e criativas. Não pode deixar de mencionar que, quando um advogado ele busca se qualificar através de cursos sobre métodos de autocompositivos, conta assim com uma grande vantagem acerca dos métodos de soluções, tendo esse modo resultados positivos. E um dos pontos positivos da mediação, a mediação ela vem trazendo assim, ela vem de um modo onde as pessoas podem se resolver, entrando em um acordo, sem chegar a um conflito muito maior. Então, de modo rápido e eficaz,
um advogado ele conseguindo entender os interesses das partes, solucionando um acordo que fique agradável para ambas as partes. Então, nesse modo, a gente vê a importância do advogado saber negociar e trazer consigo métodos alternativos de soluções de conflito. E, por fim, eu vou falar sobre um ponto inovador, que é a realização da mediação pela internet ou por outro meio de comunicação que permita a transação à distância, desde que as partes estejam de acordo. E é isso, eu passo para o Breno. Boa tarde a todos. Olá, meu nome é Breno William. E só para finalizar o raciocínio das minhas colegas, eu quero dizer que a mediação de conflitos ela se encontra em um crescimento no mercado jurídico. Não só o procedimento tem se tornado cada vez mais de conhecimento do grande público, como também o número das entidades públicas ou privadas que oferecem esse serviço aumentam a cada ano. No começo, o direito de família era a área que mais se optava por esse tipo de modalidade de resolução consensual. Aí, os magistrados, vendo que tinha essa possibilidade, diante do caso concreto, né, vendo que tinha essa possibilidade desse acordo, eles indicavam os casos para os CEJUs, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. E quais podem ser as áreas de atuação? Então, a principal área de atuação na mediação são aquelas relações continuadas em que, após a solução do conflito, o vínculo entre as partes se mantém ao longo do prazo. E estas estão presentes nas mais diversas áreas, como, por exemplo, aqui eu acabei de falar, direito de família, direito do trabalho, direito empresarial, entre outras. E era isso que eu queria falar. Muito obrigado pela atenção.